A gente vive tantos anos se cobrando, tantos anos se punindo, como se fosse normal. Como se fosse justo. A gente justifica essa exigência. Tem gente que fala assim, não, eu acho que se eu parar de me cobrar, aí é que eu vou ficar mal mesmo. Como se fosse movido por cobranças. Sem compreender que tudo que a gente faz num estado de descontração e de relaxamento interno vai ser bem melhor executado. Então, aqui nesse trabalho de desenvolvimento interno, a gente também pode ver quanta pressão a gente está trazendo para cá. Quantas metas que a gente pode ter criado de desenvolvimento, de mudança, que cria uma pressão como se eu tivesse atrasado, como se eu tivesse perdendo tempo, como se eu tivesse que estar em um lugar que eu não estou, como se eu tivesse que ir mais rápido. Para quê? Para quê? Para atender a uma imagem, uma expectativa que eu criei a meu respeito, para tentar, sabe o quê? Afirmar o meu valor, para tentar ser bem visto, e quem sabe assim eu possa gostar de mim. Então são muitas armadilhas que a gente cria para manter essa roda crítica de exigência, fazendo a gente caminhar igual um ratinho naquela esteira. E com a sensação de que a gente está caminhando, que a sensação de que a gente está sendo muito produtivo, a gente não está saindo do lugar. Porque não importa o que a gente faça, nesse estado de pressão, não vai ser bom. Não importa o que a gente faz, se eu fizer com amor, vai ser bom. Então, a gente vai desconstruindo essas exigências que a gente criou. E a única forma da gente fazer isso é percebê-las. E eu falo disso, mas eu quero dizer que eu ainda percebo esses ataques acontecendo aqui com muita frequência. A diferença é que hoje eu consigo estar mais consciente e não levar isso tão a sério quanto eu levava. No fim de semana eu de repente vi um pensamento, não, Matheus, mas você me xingou. Se fosse antes, eu acho que eu ia concordar e falar, nossa, é mesmo, nossa. Aí dessa vez eu dei uma concordadinha, falei, nossa, é mesmo. Aí depois eu parei e falei, ué, que é isso? Por que eu tô me xingando desse jeito? E por que eu tô Não, que é isso? Não tem nada demais isso que eu fiz, não é motivo para me colocar no calabouço da tortura, não. Dá licença. E já fui saindo. Mas é assim. Porque no fundo a gente está todo mundo ainda lidando com isso. E sem previsão de parar. A diferença é que a gente pode estar mais conscientes dessas armadilhas e entender que toda vez que vier essas cobranças, significa que existe uma dor aqui.
esperando ser escutada. Então, quando eu pergunto, mas para que eu tenho que ir mais rápido? Para que eu tenho que ser brilhante? Para que eu tenho que ser melhor? No fundo, é para a gente tentar acreditar que se eu for melhor, eu não vou sofrer. Eu não vou me sentir tão desamparado. Eu não vou me sentir tão vulnerável. Eu não vou me sentir tão triste, tão incapaz. Eu começo a achar que eu tenho que ser mais para não sentir isso nunca mais. Quando, na verdade, o que a gente precisa mesmo é de acolher isso. É de sentir essa parte em nós que ainda se sente oprimida, triste. E quando isso pode ser recebido com essa gentileza, com esse olhar de acolhimento, isso vai se dissolvendo e essas vozes críticas vão perdendo o emprego, vão perdendo a função. Qual a função dessas vozes críticas? Tentar nos proteger da dor. Só que da pior forma possível, criando mais dor.